cada um na presença do Senhor, colocando seus corações, colocando as suas vidas, nossas vidas, né, diante do altar do Senhor nesse instante. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, adorando, cultuando, adorando o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, pelas bênçãos, pelas vitórias. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E no nome de Jesus pedimos que o Senhor esteja conduzindo esse culto, abençoando, ó Deus, cada momento desse culto, abençoando todos os que estão envolvidos, ó Deus, ministério de louvor, abençoando, ó Deus, a mensagem e tudo que vai estar acontecendo aqui, ó Deus, a ceia, a participação na ceia do Senhor, batismo, profissão de fé. Por isso nós estamos alegres, nós estamos em festa, nós estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Pai. Glórias a Deus, porque o Senhor, Deus, é maravilhoso. É um Deus que tem cuidado, tem sustentado essa obra em nome do Senhor Jesus. E esteja com cada um aqui, ó Deus, com aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor esteja abençoando, que esteja guardando, e que possamos sair daqui edificados, ó Deus, pela tua palavra, por tudo que estará acontecendo aqui nessa noite, na ação do teu Espírito Santo, Pai. É que nós oramos, e no nome de Jesus que nós oramos, e pedimos, ó Deus, a direção do Senhor sobre esse culto. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós temos alguns avisos aí, só lembrando, no próximo estaremos lembrando que amanhã, né, a nossa igreja estará completando, dia 30. Então, nós como igreja, né, devemos estar aqui, né, como anfitriões, recebendo, acolhendo os irmãos que estarão vindo de outras cidades para estarem aqui, estarmos juntos, lotando esse templo, né, bonito que Deus nos deu, para estarmos louvando, adorando ao Deus, em gratidão aos 120 anos da nossa igreja. Quem estará ministrando a palavra será o reverendo Alex, né, da IPI de Mojimirim, né, Alexandro. E, então, vamos estar participando, né? E falando sobre essa data de amanhã, nos seus momentos devocionais de oração, esteja intercedendo, né, pela nossa igreja, intercedendo pela Assembleia Geral, que é a reunião, né, dos representantes de todos os presbitérios, vai estar começa amanhã em Sorocaba, vai ter a posse da nova diretoria da igreja, né, então começa amanhã, o pastor Marcos vai estar lá presente, né, a semana toda, começa amanhã até sexta-feira, né, pastor? Né, termina na sexta, lá em Sorocaba. Então, durante a semana, esteja orando, né, por para dar direção de Deus para as decisões, tudo que vai estar sendo tomado ali, nesses dias, ali na cidade de Sorocaba, na reunião da Assembleia Geral. Tá? E outro aviso importante, né? Também aí no dia, nós temos aí o Dia dos Pais, né? Também, o jantar. Então, vamos estar aí confirmando os nomes, pagando, né? No dia 12, no sábado seguinte, com culto de gratidão a Deus, né? Pela vida dos pais, às 19h30, aqui na igreja, né? No templo, e depois o jantar, né? Custo de R$20, né, apenas, por pessoa. Então, vamos estar dando nome aí, a Patrícia, né? Ou pode estar com a Juliana, né? Então, vamos estar acertando aí os nomes, colocando aí para o próximo, daqui a 2 semanas, tá? E na semana seguinte, ela colocou ali, a confirmação é até dia 1, né? Então, agora até terça, né? Tá ali no recado. E na semana seguinte, nós teremos dia 19, às 20 horas, né, na casa do Arilson, a Patrícia, da Mirella e do Daniel, né, na Rua Marte 167, no Jardim Europa,
a nossa casa aberta. Tem sido uma bênção, né? Pena que o último eu não pude participar, mas todo mês tem acontecido em uma residência, tem sido maravilhoso. Então, que os irmãos estejam participando, vamos estar todos juntos lá, né, nesse dia. Né, a casa, né, não tem mais a garagem, lá tem bastante espaço. Né? Se for preciso, faz na rua, não tem problema. Né? O importante é estar a igreja lá. Né? Em casa não coube nem na garagem. Né? A gente precisou, né? Então, tem sido assim. Tem sido uma bênção esse trabalho, tem sido maravilhoso. Então, vamos estar participando, um formato diferente, um formato gostoso, né, descontraído, que sobre a coordenação aí do irmão, né, do senhor Orlando e da Elza. Né? Então, nós agradecemos por essa dedicação que eles têm a esse trabalho. Certo? Né? E tem sempre um lanchinho depois, com certeza, não pode faltar. Né? Tem sempre um lanchinho depois, onde é organizado, né? A Suzy organiza, distribui. Lá o pessoal, cada um leva um prato, um salgado, um doce, e junta e dá aquele farturão. Né? Tem sido muito bom. Certo? Então, vamos estar participando e orando, né, por esses trabalhos aí, né, a nossa agenda. Certo? E nessa semana nós tivemos aí a reunião de oração, né, aqui na igreja. Foi uma bênção, né? Felizmente eu pude participar todos os dias, foi muito gostoso poder ver primeiro dia já os adolescentes arrasaram, né, assim, louvaram, dirigiram, né? Foi muito bom. Depois os adultos, a diaconia, as crianças, foi maravilhoso ver as crianças, né, dirigindo, participando. E, por último, a equipe de louvor aqui, né, que conduziu aí na sexta-feira. Foi muito gostoso, uma boa participação, né? A gente colocou aí no grupo algumas vídeos, fotos desse trabalho. Então, nós só temos a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, né, nas nossas vidas. Certo? Vamos abrir as nossas Bíblias agora. Salmo de número 8. Salmo 8. A partir do versículo 3. Salmo 8, versículo 3. Na palavra do Senhor, na linguagem, na tradução, né, na linguagem de hoje, coloca assim: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos teus lugares, que é o simples ser humano para que penses nele? Que é um ser imortal para que preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, os animais selvagens, e também os pássaros e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Quando a gente olha, não sei se vocês já pararam para observar as estrelas, né? Sei que na cidade é difícil, né? Mas sempre que a gente tem oportunidade, num lugar mais tranquilo, né? Com menor claridade, a gente olha a imensidão, né? São anos-luz, milhões de anos-luz, e a gente consegue ver. Isso tudo foi criado por Deus. Né? E Deus nos criou com todo esse poder de criar esse universo que é infinito. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Já parou para pensar? Que você é a imagem e semelhança de Deus? Que Ele, com todo esse poder, Ele nos criou com a sua imagem e semelhança. Ele coloca, o salmista aqui coloca, né? Que é o ser humano para que penses nele. E Ele pensou de tal forma no ser humano, né? O seu amor, que nos criou com liberdade, com livre-arbítrio, de escolha, de decisões, né? E
e pelo seu infinito amor que Ele tem, nos criou, né, com tanto amor, que o homem, o ser humano pecou, errou, caiu, mas Ele criou, planejou a forma para nos salvar, né, que foi enviar seu Filho. Né, Ele criou um plano para nos salvar, para que pudéssemos ter acesso a Ele, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ter a presença dEle em nós. E não bastasse, Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos dirigir, para nos guiar, para nos confortar, para nos convencer do pecado. Então, esse Deus maravilhoso, que tem todo, que criou o céu, terra, estrelas e tudo que há, e ainda nos criou semelhante a Ele. Então, hoje de manhã, refletindo nisso, eu me emocionei dessa grandeza de Deus. O quanto, e pelo amor que Ele tem por nós. Você já parou para pensar, refletir desse amor maravilhoso? Que Deus é esse? Né? Então, nessa noite que nós devemos, mais do que nunca, né, é louvar, adorar esse Deus maravilhoso, cultuar esse Deus, seja com cânticos, com a nossa vida, né, aonde estivermos, né, estarmos glorificando esse Deus, porque Ele nos colocou ainda poder, ó Deus, nos deu poder sobre todas as coisas que tem na terra, para nos controlar todos. Nós somos acima de todos os animais, de tudo que Ele, da toda a sua criação, né, Ele criou e colocou sobre o nosso poder, tudo, toda a sua criação. Então é esse Deus maravilhoso, toda a grandeza, que nós possamos louvar, que nós possamos adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém? E vamos louvar com música, com cânticos de adoração ao nosso Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, para louvar a Deus, agradecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida, que salva, que cuida de cada um de nós. Como é maravilhoso esse Deus. E que possamos buscá-lo cada dia mais. Esse desejo de buscar mais e mais ao nosso Deus. É isso que nós vamos declarar nessa noite. Tu estás, te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Eu quero ver, Senhor, te quero indo ao eu vou, coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, com esse eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face. Senhor, te quero mais.
nosso desejo nessa noite, ó Pai. Glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, o mais alto de todos os tempos, ó Pai. Louvar o Teu nome, ó Pai, como é bom, Senhor Deus, te servir, como é maravilhoso, ó Deus. Nós somos escolhidos do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa falar com cada um de nós aqui nessa noite, ó Deus. Falando, ó Pai. Falando cada dia mais conosco, ó Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém, Pai. Como é maravilhoso, irmãos. Louvar a Deus. Começar com uma música animada. E como é maravilhoso esse mover de Deus. A gente tem visto esse mover de Deus cada dia mais aqui na nossa igreja. Milagres têm acontecido a cada dia mais. Quantas coisas boas Deus tem dado para cada um de nós. As bênçãos de Deus, Deus tem derramado em abundância nessa igreja. Então que a gente possa, cada dia mais, louvar, engrandecer, colocar a nossa vida diante do altar de Deus, porque Deus quer usar a sua vida, a minha vida, totalmente na obra dele. Amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Todos necessitam de um amor perfeito, e esse amor perfeito nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é tudo para cada um de nós. Ele move montanhas para estar ao nosso lado. Ele faz tudo por nós. Esse é o nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos, assim me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória Senhor Jesus. Faça o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Esse é o nosso Deus, sobre a morte Ele venceu, e Ele vivo está em cada um de nós. Amém? Essa música, irmãos, eu queria convidar a cada um para que possa se colocar diante do altar de Deus, fechar os seus olhos, deixa Cristo falar contigo, o Espírito Santo, aonde move as montanhas, aonde a gente busca a cada dia de mais, aonde todos podem virar as costas para nós, os nossos amigos, onde podemos, muitas das vezes, ficar sozinhos, mas sozinhos nunca estamos, porque o Senhor Jesus Cristo sempre está ao nosso lado. E essa música vem falar disso, sobre colocarmos diante do altar de Deus a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos diante do altar de Deus. Como é maravilhoso estar perto do Senhor. E é isso que vamos fazer nessa noite e nesse momento, a cada momento desse culto, estar mais próximo de Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, aqui nessa igreja, na escola dominical, no encontro de matrimônio, em todos os momentos Deus tem falado com cada um de nós, para sermos mais próximos, para termos intimidade com Deus, que possamos buscar essa intimidade. Tudo que temos, essa busca por Deus, que possamos nunca deixar de caminhar com Ele, a cada momento, busque a Deus, busque a presença do Senhor. Meu
Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Deixa Deus falar contigo. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. É isso que Deus quer. Ouvir a voz de Deus é maravilhoso. O manifestar de Deus. Nós temos sentido isso. Esse manifestar de Deus na vida de cada irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por essa noite maravilhosa, meu Deus. Nós já cremos que o Senhor está aqui nessa noite, meu Deus. O teu Espírito Santo já tocou no coração de cada um, meu Deus. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo, meu Deus. Continua, Senhor, abençoando a tua igreja, ó Pai, abençoando a cada um dos irmãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós já cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor fez milagre nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e te agradecemos, meu Deus. Fica conosco, meu Deus, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Abençoa a tua amada igreja, em nome de Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Está tudo preparado para ti, ó Deus.
Tudo preparado para o Senhor, ó Deus. Pode se assentar, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Você está aqui. Então é aqui que Deus trouxe você para ouvir a voz dele. Acabamos de declarar: me leva onde eu possa ouvir a tua voz. E você está aqui. E eu creio então que é o lugar onde que Deus colocou a sua vida para que você possa ouvir a voz do Senhor, possa ouvir a voz dele cantada através dos cânticos, das orações, através da leitura da palavra, através da mesa do Senhor e através da vida das crianças. Como nós precisamos ser sensíveis a ouvir Deus através da vida das crianças. Porque Deus usa a vida das crianças de uma forma maravilhosa. Cadê as crianças? Amém. Que bom que vocês estão aqui para a gente festejar junto, né? Porque estar na presença do Senhor é uma festa, não é, Clarinha? É, né? Quem vai fazer a oração? A Clarinha, mais alguém? Ah, o Miguel também? Não, hoje não. Hoje não, hoje você quis colocar seu irmão numa fria, né? Logo, logo a Helena também vai fazer a oração, né, Helena? Vamos orar, vamos acompanhar a oração e ouvir a voz de Deus através da oração da Clarinha. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, que o meu papai, toda a família agora pode tomar a Santa Ceia, que todos sejam abençoados e que todas as suas famílias fiquem felizes. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Estamos alegres, estamos felizes nessa noite por podermos louvar ao Senhor, podemos nos reunir na presença do Senhor através de Jesus, que quando Jesus está ali na cruz, a palavra de Deus fala que quando Jesus morre ali na cruz, fala que se o véu do templo se rasga de cima a baixo, e assim, então, abre o acesso a todos a poder estar no chamado Santos dos Santos, onde era só o sumo sacerdote que podia entrar, e ali, então, oferecer a oferta, o sacrifício, levar as orações das pessoas diante do Senhor. Mas no sacrifício de Jesus, na morte de Jesus ali na cruz, a palavra de Deus fala que esse espaço é aberto. Agora todos nós podemos achegar ali. E é por isso que ficamos alegres de poder estar aqui reunidos como igreja e celebrar a Deus, porque temos esse livre acesso. Podemos estar na presença do Senhor. Não há nada que impeça, há nenhuma barreira que nos impeça a chegar à presença do Senhor. Então, nos alegramos, estamos em festa por estarmos na presença do Senhor. E nessa noite, de forma especial também, estamos em festa para a celebração, não só da mesa do Senhor, mas a celebração de profissão de fé e batismo. Você ouviu a oração da Clarinha, a oração da Clarinha,
né? Está feliz por causa da família toda, repetindo as palavras da Clarinha, porque o meu papai vai tomar a ceia. Então, o Yudi vai estar fazendo a profissão de fé, junto com o Newton e o Iago, fazendo essa profissão de fé. Então, nós estamos felizes, porque a palavra de Deus nos fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Há festa no céu. Então, cremos que está acontecendo a festa no céu. Não somente por causa desse momento, mas para chegar até esse momento. Lá atrás, houve o arrependimento. Eles um dia reconheceram a sua necessidade de confessar e professar essa fé no Senhor Jesus, no seu Senhor e Salvador. Profissão de fé é declarar a opção da vida. A opção de vida que agora você vai seguir. Qual é o jeito que você vai viver? Quais são os valores que você vai viver na vida? E esses valores são direcionados e pautados por Jesus. A profissão de fé é essa declaração. Agora a minha vida pertence a Jesus e é Ele quem vai me guiar e eu vou viver pelos valores e direção dEle na minha vida. Por isso, profissão de fé é um ato de fé, mas também é um ato de coragem. Profissão de fé é um ato de fé porque nós assumimos a declarar publicamente que eu creio em Jesus, o Senhor e Salvador. E é importante quando nós falamos que declaramos a nossa fé em Deus, hoje nós precisamos falar quem é esse Deus. Por isso nós declaramos, nós cremos em Deus de Jesus Cristo de Nazaré. Então é um ato de coragem a declarar, eu creio em Deus, não um Deus qualquer, não um Deus místico, mas um Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É um ato de fé. E através de Jesus Cristo de Nazaré, os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são purificados, a nossa vida é transformada. Mas hoje também é um ato de coragem, porque um ato, quando nós escolhemos a declarar, a professar a nossa fé, nós declaramos abertamente, publicamente, que nós cremos em Jesus, e agora queremos viver através dos princípios de Jesus, através dos princípios de Cristo a nossa vida, e declarar que nós vamos viver em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, viver os princípios de Cristo é um escândalo. Viver pautado pela palavra de Deus, hoje, ou talvez sempre foi um escândalo, porque o apóstolo Paulo disse, lá em Coríntios, que a fé era uma loucura, era um escândalo. Então, fazer a profissão de fé, é um ato de fé, um ato de coragem. Porque nós vemos hoje, numa sociedade, de uma forma geral, uma sociedade que se diz crer em Deus. No encontro de matrimônios ontem, perguntei, você conhece alguém que realmente é declarado ateu, onde declara realmente, eu não acredito em nenhum Deus? E muitas pessoas que estavam aqui falaram assim, eu não conheço ninguém que declara exatamente que é um ateu, que não acredita em nenhum Deus. Então, se você conversa com as pessoas, em algum Deus ela acredita.
e até mesmo o Deus que nós chamamos o Deus cristão. Muitas pessoas creem em Deus, acreditam que Deus existe. Mas, como eu citei ontem, um texto de Martin Luther King, onde ele chama de ateus práticos. Ele diz assim nesse texto: o que é o ateu prático? Ele diz: não negam a existência de Deus nas palavras, mas a negam constantemente nas suas vidas. Vivem como se Deus não existisse. Talvez, ao riscar Deus das suas agendas, não tenham bem consciência disso. Muitos deles não terão dito abertamente: adeus, Senhor, vou deixar-te. Mas estão preocupados com as coisas deste mundo, que inconscientemente se deixam arrastar pela maré impetuosa do materialismo. Martin Luther King já disse lá no século passado que havia os ateus práticos, pessoas que diziam: existe Deus, mas eu não vivo na orientação de Deus, ou não assumem que não vivem debaixo da orientação de Deus e não buscam viver essa orientação de Deus. E eu queria compartilhar com você um texto da carta de João, a primeira carta de João. A carta de João é uma carta que nos chama a esse compromisso, a essa vida pautada pelo Senhor e guiada pelo Senhor. Olha que João diz, nesses versos do capítulo 2, verso 3 a 6. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz: eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Verso 6, na versão revista e atualizada: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor, porque cremos, ó Deus, que toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor, é revelação do Senhor às nossas vidas, é palavra atual ao nosso coração. Por isso, clamamos, Senhor, que Teu Santo Espírito possa continuar a inspirar, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, ao ouvir a Tua palavra. Palavra que vem do Senhor, a palavra que vem através do Teu Santo Espírito. É o Evangelho da Boa Nova às nossas vidas. Então, que nós ouçamos, ó Pai, nessa noite, a Tua voz, para ouvir o Teu Evangelho. Assim pedimos no nome de Jesus. Olha que João está dizendo. João está dizendo que se obedecemos aos seus mandamentos, ou seja, se vivemos pautados e direcionados à vida nas orientações ou na orientação de Deus, nós o conhecemos. Nós sabemos quem Ele é. Nós não conhecemos Deus por adquirir informação sobre Deus. Nós não conhecemos Deus
por tanto de conhecimento de textos da Bíblia. Não conhecemos Deus por decorarmos tantos versículos, sabendo recitar versículos de cor. Nós não conhecemos Deus dessa forma, não pela mente, mas conhecemos Deus pelo grau de obediência que temos à palavra dele. Não é pelo tanto que conhecemos, mas pelo grau de obediência que temos. E essa obediência se manifesta através da vida, se manifesta através de como nós vivemos. Um comentarista bíblico, falando sobre esse texto, ele disse que há 3 tipos de obediência. Ele disse que há obediência porque somos obrigados, a obediência porque precisamos e a obediência porque amamos. Obediência porque somos obrigados, obediência porque precisamos e obediência porque amamos. O escravo obedece porque ele é obrigado. Porque se ele não obedece, ele é castigado. Se ele não obedece, ele é maltratado e pode até ser morto. O trabalhador, o empregado, obedece porque precisa. Ele pode até não gostar do seu serviço, ele pode até não gostar do seu chefe, ele pode até não gostar dos colegas de trabalho, pode até não gostar da empresa, pode até não gostar do jeito da empresa, mas ele obedece porque precisa, porque no final do mês ele precisa receber o salário, porque ele tem uma família para sustentar, tem as suas contas para pagar. Então ele obedece porque precisa no final do mês receber o seu salário. Mas ele vai dizer do terceiro, que deve ser a obediência nossa como cristãos. Obedece ao Pai Celeste, não por medo, não por obrigação, mas por amor. Obedece porque quer, porque ama. Obedece porque conhece que Deus é a essência, porque conhece que os caminhos de Deus, como diz Jeremias, são melhores do que os meus caminhos. Ele não obedece por interesse, ele não obedece porque tem medo do inferno, ele não obedece porque tem medo de não ter salvação, mas ele obedece porque ele recebeu e entendeu o amor de Deus sobre a vida dele. E é isso que João está falando. João está falando que aquele que é cristão obedece porque ama. Olha o verso 5. Se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o coração. Esse amor de todo o coração, não por medo, não por obrigação, mas pelo amor. E esse reflexo dessa obediência por amor, ele fala no verso 6, aquele que diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Deve também andar assim também como Jesus andou. É isso que João está nos chamando. Quando João escreve essa carta, havia uma distorção do gnosticismo acontecendo. O que é isso? A vida terrena não tem nada a ver com a vida espiritual. A vida terrena, o que eu faço aqui na terra, não tem nada a ver com a salvação da minha alma. São duas coisas diferentes. E João vem escrever dizendo, não, a forma que eu vivo aqui para a salvação
tem influência na vida aqui. O que eu faço da minha vida, o que eu faço do meu corpo, o que eu faço com as minhas atitudes, reflete se Deus está em mim ou não. Reflete o amor de Deus em mim, mas também reflete do meu amor para com Deus. John Stott diz assim: o verdadeiro amor a Deus se expressa não em linguagem sentimental ou experiência mística. Não é o jeito que nós cantamos, a linguagem que ele diz aqui, sentimental. Se eu chorei na hora do louvor, é porque eu expressei o meu amor. Se eu sentir um calafrio na hora do louvor, é porque eu expressei o meu amor. Ou ele diz a experiência mística. E ele vai dizer, mas esse verdadeiro amor se expressa através da obediência. A prova do amor é a lealdade, andar como Jesus andou. É isso que João está dizendo para nós, é isso que João está nos chamando. João está dizendo que se eu falo que sou cristão, eu preciso viver como Cristo viveu. Eu preciso andar como Cristo andou. Se eu falo que sou cristão, eu tenho que seguir os passos de Jesus, viver como ele viveu. Talvez hoje João seria acusado de não ser politicamente correto, porque a expressão de João, o que João fala aqui, ele é bastante forte, bastante direto. João está dizendo, se você diz que é cristão e não anda como Cristo andou, João fala, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Talvez João fosse colocado como não fosse politicamente correto de falar e dizer, se você diz que é cristão e não anda como Cristo andou, você é um mentiroso. João está dizendo isso porque ele andou com Jesus. Se você pegar no primeiro capítulo, os primeiros versos, vai dizer que ele está falando não de algo que ele ouviu dizer, não de algo que contaram para ele, mas ele está falando de algo que ele viu, de algo que ele ouviu, de algo que ele tocou. Os 3 sentidos que nós temos: o olhar, a audição e o tato. Talvez ele pudesse dizer também do paladar, quando na mesa do Senhor, no partir do pão, Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós. E João comeu deste corpo. Talvez ele pudesse ter dito também, que é algo que eu experimentei, algo que eu degustei. João está dizendo isso. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Isso está lá no primeiro capítulo, no verso 6. João está sendo enfático e dizendo, se você diz que é cristão, precisa andar como ele andou. João está dizendo que se eu tenho a coragem e a ousadia de dizer que sou cristão, eu devo ter a coragem e a ousadia de andar como ele andou. Por isso eu disse que a profissão de fé é um ato de fé, mas também um ato de coragem. Porque hoje, para andar como Cristo andou, ser pautado pelos princípios de Jesus, nós precisamos de coragem diante dessa sociedade a qual nós vivemos, diante das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu
falo, se eu digo que sou cristão, eu preciso viver esse evangelho no meu dia a dia. Eu preciso viver esse evangelho nos meus relacionamentos. Eu preciso viver esse evangelho nos meus negócios. Se eu digo que sou cristão, isso deve refletir na maneira que eu trabalho e deve refletir aonde eu trabalho. Se eu digo que sou cristão, isso deve refletir na maneira que eu negocio, na maneira que eu compro, na maneira que eu vendo, na maneira que eu presto serviço, deve refletir na vida. Se eu digo que sou cristão, isso deve refletir na maneira que eu estudo na escola, sendo professor, sendo aluno. E aos professores de plantão aqui, você sabe que como é difícil refletir a vida de Jesus na escola, com os alunos. Mas é o que a palavra de Deus nos chama. Se eu digo que sou cristão, deve refletir na maneira que eu vivo dentro da minha casa. Deve refletir na maneira que eu vivo tratando a minha esposa e sendo tratado por ela. Deve refletir na maneira que nos relacionamos. Tem um pastor que costuma dizer que nos exames de licenciatura e de ordenação fazem um monte de perguntas teológicas, constitucionais. E ele diz, isso é importante também, faz parte do processo. Mas não se pergunta como que é a vida daquele candidato. Como que você está se relacionando com Deus? Como você está se relacionando com a sua esposa ou com seu esposo em casa? E aí ele faz até uma brincadeira. Fala assim, não, a gente não pergunta se eu bato na esposa ou apanho dela. Mas se eu digo que sou cristão, precisa refletir essa maneira que eu vivo dentro de casa. Precisa refletir na maneira que eu educo os meus filhos. Eu acho que a Melissa não está aqui, acho que ela subiu, né? Conversando com um amigo essa semana, ele falando, né? A gente conversando, ele perguntando dos filhos, perguntando dos filhos dele. E eu falei para ele assim, olha, eu louvo a Deus, porque eu acho que a Melissa é mais crente que eu. Eu acho que ela tem mais fé que eu. E eu já disse que esse reflexo na vida da Melissa, eu não atribuo a mim ou a Adriana, mas eu atribuo a vida da igreja e, de uma forma especial, a vida da Cauane e da Isabelle, que há alguns anos já se reúnem com ela, mesmo a Cauane, quando morava lá nos Estados Unidos, tempo que a Cauane ficou lá, elas faziam, até hoje fazem chamada de vídeo, e ali conversam, fazem esse discipulado. E eu vejo o quanto que ela cresceu na fé, e o quanto que ela busca a viver e expressar essa fé. É difícil falar, né, da gente, dos filhos da gente, mas eu vejo que isso é um reflexo do relacionamento da igreja, o relacionamento que a igreja tem com ela, e o cuidado disso. E muitos dos reflexos da vida de vocês, uma vida que expressa a fé, uma vida que expressa a luz de Jesus, através de vocês, para a vida dela. João então está dizendo que se eu sou cristão,
eu preciso refletir a imagem de Jesus. Como Paulo disse, somos o bom perfume de Cristo. Bom perfume que se espalha, que influencia e que faz diferença na vida dos outros. Então João nos chama a olhar para nós, a olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Cristo, e nos leva a meditar, a refletir: se sou cristão, estou vivendo pautado ao exemplo de Jesus, andando como Jesus andou? Estou vivendo como Jesus viveu? João nos convida a olhar para nós, a chamar a fazer uma revisão da nossa caminhada de fé. Nós estaremos aqui celebrando a profissão de fé. Esse é um chamado para celebrarmos quando outros chegam e dizem: eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que um dia Jesus morreu na cruz e pagou o preço dos meus pecados, e assim eu me rendo ao Senhor. Devemos festejar, mas também quando estamos diante daqueles que fazem a profissão de fé, Deus nos convida a olhar e revisar a nossa vida de fé. E é isso que João nos chama. Isso que João nos chama a fazer. Como estou andando? Se eu estou dizendo que sou cristão, estou vivendo como Cristo andou? Estou vivendo como Cristo viveu? Esse é um chamado para a nossa vida. Chamado porque quando nós olhamos para a mesa do Senhor e refletimos que a mesa significa olhar para o sacrifício de Jesus na cruz, olhar para a morte de Jesus na cruz. E se eu digo que sou cristão, venho participar da mesa do Senhor, mas não estou vivendo, não estou buscando viver, a minha vida não tem refletido no meu relacionamento na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, eu estou dizendo: esse sacrifício foi à toa. Então João está nos chamando a uma revisão. Se você diz que é cristão, se eu digo que sou cristão, o chamado é para viver como Cristo viveu. E se eu não estou disposto a viver como Cristo viveu, então é melhor nós buscarmos um outro estilo de vida. Melhor buscarmos outras filosofias de vida. Tem muitas opções por aí. Tem muitas opções espalhadas por aí. Tem muitas opções na internet para que você possa ser orientado e pautado pelas pessoas na internet. Mas se eu digo que sou cristão, a minha vida deve ser orientada como Jesus andou. Baixe a sua cabeça, ore ao Senhor. Senhor, só quero te pedir, ó Pai, nesse momento, Senhor, para que Tu ouça a oração, ó Pai, de cada coração aqui, Senhor. Cada coração que coloca-se diante do Senhor e diante do Senhor quer avaliar a sua vida, quer avaliar a sua caminhada, para assim dizer: sou cristão e vivo como Jesus viveu. Assim te peço no nome de Jesus.
quando nós ouvimos o Evangelho, somos chamados a responder a esse Evangelho. Por isso a profissão de fé e o batismo é feito após esse momento da palavra de Deus. Porque professar a fé, chamar ao batismo, é uma resposta ao Evangelho que ouvimos. Como nós cantamos, me leva onde eu possa ouvir a sua voz. E quando ouvimos a voz do Senhor, respondemos a essa voz. Assim, então, nessa noite, o conselho da nossa igreja apresenta o Yudi, o Newton e o Iago para a profissão de fé e batismo. O Iago e o Yudi é a profissão de fé. O Newton é o batismo e profissão de fé. Esse é um ato especial na vida da igreja. Esse é um ato de festa e de gratidão, de pessoas que se achegam para professar, para dizer que querem fazer parte, publicamente dessa família. E Jesus disse que todo aquele que professar publicamente que crê em mim, eu também professarei diante do Pai que me enviou. Então, professar a fé nesse momento não diz respeito só a um ato para agora, só um ato diante da igreja, mas professar a fé diz respeito a um ato para a eternidade, diz respeito a um ato para a vida eterna. E como eu disse a eles, após o almoço, quando nos reunimos com o conselho com eles e oramos com eles, disse, nós só temos a perspectiva da vida aqui, não conseguimos olhar a vida eterna. Mas esse ato de vocês de professar a fé é um ato que diz respeito aqui, como eu acabei de dizer, a maneira como vamos viver aqui na terra, mas também diz respeito à vida, à eternidade, diz respeito à vida que vamos ter com a comunhão e a presença de Deus eternamente. Por isso esse ato não é só um ato para agora, é um ato para a eternidade. Então, com alegria, nós temos a alegria como conselho de apresentar esses irmãos para professarem a sua fé e receberem o sacramento do batismo. E eu queria chamá-los aqui à frente, assim, juntamente com o conselho. Vem aqui para ficar os três juntos aqui. A celebração do batismo, da profissão de fé, ela traz esse compromisso de vocês com o Senhor, ou a continuidade desse compromisso que vocês assumiram com o Senhor. Mas vocês também, nesse ato de professarem a fé, se tornando membros da igreja, também assumem um compromisso com a igreja. Compromisso moral, compromisso financeiro, compromisso de sustento. E como preguei há 2 semanas atrás, o compromisso
do exercer o dom que Deus concede à vida de vocês. Porque quando vocês são chamados, vocês recebem o dom, como nós meditamos, dom que é da graça de Deus. Vocês recebem este dom para exercer para a edificação da igreja. Mas como igreja também, quando celebramos a profissão de fé e batismo, também assumimos um compromisso com eles. Quando os acolhemos para serem membros da igreja, estamos os acolhendo e assumindo o compromisso de caminhar com eles, de orar com eles e por eles, de servir de testemunho de fé e de vida sobre a vida deles. Quando nós os recebemos como igreja, nós também assumimos o compromisso de cuidar da vida deles, espiritualmente, nas necessidades. E quando falamos em necessidades, a gente muitas vezes resume na necessidade alguma necessidade material, mas muitas vezes a necessidade não é essa. Mas diante de uma dor, de um sofrimento, uma necessidade de um abraço e de um ombro. Então, quando nós os acolhemos como igreja, nós também assumimos esse compromisso com eles, para esse cuidado. Ouçamos a palavra do Senhor Jesus. Recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que tenho mandado. E lembrem-se de que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Em obediência à palavra do Senhor Jesus e confiando em suas promessas, batizamos os que Deus chama como seus discípulos, como discípulos de seu Filho. No batismo, Deus nos dá o sinal e selo da nossa lavagem do pecado e de nossa união com Jesus Cristo. No batismo, morremos com Cristo para com o pecado e ressuscitamos com Ele para a vida nova e eterna. Pelo sinal da água e pela atuação do Espírito Santo, somos feitos membros da igreja, o corpo de Cristo, e integrados no ministério da intercessão. Esse é o chamado de Deus às nossas vidas. Por isso, Nilton, quando está recebendo o batismo, não é somente uma resposta sua a Deus, mas é um chamado de Deus à sua vida. Assumindo esse compromisso, desse selo do batismo, sinal da água da purificação, do perdão e da reconciliação. Assumindo não mais viver para o pecado, mas para a glória e exaltação do Senhor. Eu queria te chamar aqui. Deixa eu ficar meio de lado aqui. Vem desse lado aqui para ficar mais fácil aqui para mim. Vem mais para cá. Vem aqui. Mais para frente um pouquinho. Isso. Nilton, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a presença de Jesus conduza a sua vida, não somente agora, mas por toda a eternidade. Amém. A vocês, agora vocês três, que vão professar a fé no Senhor. E não somente pela nossa Constituição, mas pelo compromisso com o Senhor, vocês devem
assumir esse compromisso publicamente. A pública profissão de fé é isso, é declarar publicamente o compromisso que vocês estão fazendo. Por isso, eu pergunto a vocês, vocês renunciam o mal em todas as suas formas e o seu poder no mundo? Renunciam os caminhos do pecado que os separam de Deus? Vocês aceitam e reconhecem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Comprometem-se a seguir a Jesus Cristo com fidelidade, obedecendo a sua palavra e testemunhando sempre o seu amor? Com a ajuda de Deus, e é só com a ajuda de Deus que vocês podem cumprir essas promessas. Por isso, Deus, através de Jesus, envia o Espírito Santo. E quando vocês recebem a Cristo, vocês recebem o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, Ele possa orientar vocês, possa fortalecer vocês, e através da sensibilidade do Espírito Santo, possa incomodar o coração de vocês, quando o coração de vocês, os passos de vocês, está inclinando para o mal. Vocês creem em Deus, o Pai Todo-Poderoso? Creem em Jesus Cristo, o único Filho do Senhor enviado para salvar a humanidade? Creem no Espírito Santo como sinal do consolo e o conforto de Deus sobre as nossas vidas? Amém. Como igreja, nós também recebemos esses irmãos para caminharmos juntos. Queria convidar a igreja a se colocar em pé. Convidar todos os presbíteros, né, que estão aqui presentes, para que venham aqui à frente, para impormos as mãos sobre a vida desses irmãos e assim orarmos por eles. Vocês podem se ajoelhar. Acho que vamos ficar escondidos um pouquinho atrás da mesa, mas aí o microfone não alcança lá. Todos aqueles presbíteros que estão aqui podem vir aqui à frente para impormos as mãos sobre esses irmãos. Alegria de ver o André aqui também, recuperando da cirurgia. Vamos chegar aqui perto. A imposição de mãos é colocar as mãos sobre eles. Então, queria convidar você a colocar a mão sobre eles, né? Encostar neles, impondo as mãos, conforme a gente conseguir se ajuntar aqui. E a igreja estender as mãos, de forma rogando as bênçãos do Senhor sobre eles. Pai, nosso coração, ó Deus, se alegra, ó Pai, nessa noite, ó Deus, por ver, ó Deus, esses teus filhos, Senhor, se prostrando diante do Senhor, ó Pai. Esse ato, ó Deus, de ajoelhar, ó Pai, é apenas, ó Deus, de forma simbólica, ó Deus, do prostrar, ó Deus, do coração deles diante do Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, porque, ó Deus, a Tua graça, ó Deus, os alcançou, ó Deus, o Teu amor, ó Pai, tem nos transformado, Senhor, tem, ó Deus, mudado, ó Deus, as suas vidas, ó Pai, feito, ó Deus, a sua imagem e semelhança para viver, ó Deus, como Cristo, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Iago, do Newton, do Yudi, ó Pai, que eles possam, ó Deus, sempre perceber, ó Deus, a Tua presença, ó Pai, possam ter, ó Deus, sempre a sensibilidade, ó Deus, de ouvir, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor. Possam, ó Deus, sempre, ó Deus, buscar viver, ó Deus, o Seu caminho, ó Pai, para que tudo, ó Deus, que eles vierem a fazer, ó Deus, possa refletir, ó Deus, a Sua presença, a Sua graça e o Seu amor sobre eles, ó Pai.
ó Deus, ali no trabalho deles, ó Pai, no estudo, Senhor, a Tua presença, ó Deus, faça a diferença, ó Pai. Ó Deus, ao olharem, Deus, para a vida deles, ó Deus, possam perceber que há algo diferente, ó Pai, possam perceber, ó Deus, que há uma luz, ó Deus, que ilumina, ó Deus, a vida deles, ó Deus, possam, ó Deus, perceber, ó Deus, que através deles, ó Deus, emana, ó Deus, a paz, e é a paz, ó Deus, que o Espírito Santo, ó Deus, dá, ó Pai, e assim, ó Deus, reflete, ó Deus, naqueles que estão à volta, ó Pai. Ó Pai, nos alegramos, ó Pai, porque podemos ver, ó Deus, a Tua fidelidade, ó Deus, sobre a vida deles, ó Pai. Continue, ó Deus, com a Tua mão sobre eles, ó Pai. As nossas mãos, ó Deus, estendidas sobre eles, ó Pai. É o símbolo, ó Deus, da Tua mão, ó Pai, sobre eles, trazendo a Tua bênção, ó Deus, a Tua direção, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Pai, nós nos alegramos, ó Deus, porque podemos ver, ó Pai, que cada um, ó Pai, que chega diante do Senhor, ó Pai, a cada um, ó Deus, que se arrepende, mostra, ó Deus, o Teu plano, ó Deus, de salvação, ó Pai, e mostra, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, continua a amar, ó Deus, toda a humanidade, e tem o desejo de buscar, ó Pai, para que todos, ó Deus, possam converter os seus corações e prostrar-se, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai. Assim, ó Deus, clamamos, ó Pai, e assim Te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, podem levantar. Vamos recebê-los com alegria, batendo palma, mas sabendo que essas palmas é para louvar ao Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se para assim participarmos da mesa do Senhor, né, Clarinha? Alegria do coração, né, Clarinha? Do papai poder participar da ceia, né? Isso, o conselho pode continuar, né, para passarmos para a ministração da palavra, ou para a ministração da ceia. A ceia que reflete esse momento tão maravilhoso. A ceia que reflete esse amor de Jesus, que veio nos salvar, entregando a sua vida ali na cruz. Deixa ela aqui comigo. Querendo tirar ela aqui de mim. Jesus reunidos com os discípulos. Ó, daqui a pouco chega mais uma. Ó. Aproveita, vem, Helena, vem. Jesus reunido com os discípulos, preparando para o ato sacrificial. Ele traz o símbolo do pão nos discípulos e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. E após haver ceado, também toma o cálice. E ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. E ele convida: bebei dele todos. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Coríntios, e ensina os coríntios a participarem da mesa do Senhor, o apóstolo Paulo diz que cada vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando estamos participando da mesa, estamos anunciando a morte de Jesus, a morte que trouxe o perdão dos pecados a todos nós. Nós já vou convidar o louvor para vir, nós estaremos entoando um hino e estaremos então nos preparando para participar da mesa. Vamos, enquanto os irmãos vêm, nós vamos orar colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai, estamos diante da Tua mesa, Senhor, e a Tua mesa anuncia a morte de Jesus, anuncia que o Seu sangue foi derramado, e o sangue derramado trouxe, ó Deus, a purificação de todo o pecado. Por isso, Senhor, nessa noite, ó Pai, quando
celebramos esta mesa, ó Pai. Estamos anunciando a Tua morte, ó Pai, o derramar do Teu sangue, a purificação, ó Deus, de todo o pecado, Senhor. Mas também, ó Deus, a mesa, ó Deus, nos remete, ó Deus, à ressurreição, a ressurreição que traz vida, quando Jesus, ó Pai, ressuscita daquele túmulo, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que somos ressuscitados juntamente com Ele e colocados, ó Deus, no Teu reino celestial, ó Pai. Então, ó Pai, nesta noite, ó Deus, nós Te louvamos, ó Pai, porque podemos participar dessa mesa, Senhor, e celebrar, ó Pai, o sacrifício de Jesus, mas também, ó Pai, celebrar a ressurreição, celebrar a vida que temos no Senhor. E cada um, ó Pai, que se achegar, ó Deus, à Tua mesa, possa, ó Pai, sentir, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, sentir, ó Deus, o perdão dos seus pecados, e sentir, ó Deus, a vida que vem do Senhor, fluir, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós aqui, ó Pai. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, vamos louvar, cantar este hino. Como temos feito, os irmãos permaneçam nos seus lugares, né? Os irmãos estarão passando com o pão, com o cálice, né? Peguem o pão, o cálice, aguardem, né, até todos pegarem, para que depois todos juntos podemos participar da mesa do Senhor. Não nas mãos, mas em minha alma, tomo o corpo de Jesus, e em figura bebo sangue derramado sobre a cruz do meu Salvador ausente. Comemoro o grande amor, proclamando a sua morte no mundo pecador. Vem Jesus, Senhor bondoso, meu espírito instruir, para que nos dois emblemas eu te possa discernir, e permite que hoje tenha no fluir da salvação com os crentes e contigo verdadeira comunhão.
Jesus disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todos. Jesus também disse: este é o meu cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue que é derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Bebei dele todos. Nós louvamos a Deus por esse tempo, louvamos a Deus por essa celebração pela vida dos irmãos. De uma forma especial, minha alegria, só pela vida do Yudi, do Nilton e do Iago, por esse privilégio, de poder participar, do batismo e profissão de fé de vocês. Obrigado por esse privilégio. Nós vamos orar. Queria chamar o Júlio. Júlia Adel está nos visitando, Veio ver a netinha. Vamos orar e depois estaremos petrando a bênção. Obrigado, Deus. Privilégio para nós, ó Pai, ver pessoas, ó Deus, fazendo compromisso com o Senhor, o compromisso do batismo, da profissão de fé, a coragem, ó Deus, de professar a fé no mundo tão conturbado, ó Pai, onde sabemos, ó Deus, que certamente teremos lutas, ó Pai, mas temos a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara e a promessa do Senhor é que sempre estará conosco. Ó Deus, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre essa igreja. Obrigado por esse tempo, por esse momento da ceia do Senhor, que é o simbolismo, ó Pai, da Tua salvação em nossas vidas, do que o Senhor sofreu naquela cruz, do que o Senhor derramou naquela cruz, para que todos fôssemos comprados, e comprados a preço caríssimo, Pai. Por isso, ó Deus, nos prostramos diante do Senhor. Obrigado por esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento de recebermos a palavra como um alimento espiritual para nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, esteja derramando as suas bênçãos sobre cada família dessa igreja, sobre cada membro dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre vós, para guiar os seus passos, corrigir a sua vida e te abençoar. Não somente agora, mas para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa semana. Sim, eu sempre amarei esta cruz.